Rodrigo, investimento para o ano que vem. A dona da Crefisa, dona Leila, disse que vai contratar mais gente para deixar o Palmeiras mais forte na próxima temporada. O Atlético, né, PVC, temos a informação que se não disputar a Libertadores, tira o pé. E o Flamengo, em termos de contratações? Porque o elenco, entre nós, é um baita de um elenco. Mas vai ter que tipo de reforço pensando em 2018? Porque, sabe, a gente vai quem vai ser contratado? Você pode falar os nomes, ninguém está ouvindo, por favor. Olha, nós vamos seguir a mesma linha que foi feita até agora. Às vezes tem certas coisas que elas não são compreendidas, não é realmente por má vontade, não, é por falta de conhecimento, né? Muitas das vezes eu ouvi falar que o fato de termos trazido jogadores de alto nível no meio da temporada significa falta de planejamento. Eu vejo ao contrário. Eu acho que é justamente planejamento, porque quando que nós conseguiríamos trazer Diego Alves, Everton Ribeiro, Rodolfo e Geovânio no meio da competição nos seus países? Sem custo ou com custo baixo? Que aí não podemos considerar o caso do Everton Ribeiro, mas ele nos custou em junho, né? A metade do que nos foi pedido em janeiro. E nós não vamos trabalhar com essa irresponsabilidade. Eu nem posso e nem é permitido. Essa não é a governança do Flamengo. Não é, e não foi, e não será. Isso aconteceu, casos do Paulo Guerreiro, que veio livre, porque você negociar diretamente com o atleta, e o Zinho já teve nessa função, é totalmente diferente do que você ter lá que bancar uma aquisição de um determinado jogador. O que transforma uma operação muito mais onerosa é isso, né? Então nós fizemos isso com o Paulo em 2015. Estou citando os nomes que eu sei que vocês mais repercutem. Os principais nomes. Diego em 2016, né? E agora, no caso, os 4 que chegaram, né? Que foram os últimos contratados. Então, ou seja, na janela de final de ano, se permite, na verdade, uma busca muito mais no mercado interno e algumas oportunidades que nós vamos avaliar o nosso nível de necessidade. Mas esse tipo de contratação, ela normalmente aí que tem que ter um entendimento de que a nossa janela não está equiparada com a janela dos grandes mercados, né? Dos grandes países. Enquanto isso não acontecer, é dessa forma que os clubes vão poder atuar. Caso contrário, o dispêndio financeiro será muito maior. Então, a grande contratação, portanto, é na janela do meio do ano. Não estou aqui prometendo nada. Estou dizendo que as boas oportunidades de grandes jogadores retornarem de fora, término de contrato, ou uma liga importante que está se encerrando, ela se dá no meio do ano. Por mais que nós quiséssemos, e é o desejo de todo mundo, está em janeiro, estou com o elenco pronto para o ano, enquanto continuar a janela dessa forma, não tem clube, estou falando clube, digamos que tem aspirações de trazer esse nível de atleta, sem dúvida nenhuma que vai ser prejudicado. Mas nós, dentro respeitando o orçamento do Flamengo, que é muito firme, né, a gente vai tentar reforçar a equipe sempre, o quanto antes possível, mas que haja esse entendimento, o porquê dessa atuação. É porque nós atuamos com responsabilidade. Outro ponto de indiscussão muitas vezes, que a gente vê comparação de a folha de uma equipe com a folha de outra, que isso vai traduzir resultado esportivo de imediato. A gente sabe que não é assim, isso é um processo. Você faz investimentos, e aí é que a gente fala, né, que o resultado de campo, ele determina muita coisa, mas não pode determinar tudo. Na minha visão, não pode determinar tudo. Você percorre um caminho que te aproxima dos grandes títulos. Eu acho que o Flamengo está nesse caminho, está muito mais próximo do que distante. E o que vale a folha de pagamento é versus o percentual que você compromete com o teu orçamento. Então, assim, o que para o Flamengo, que não é o caso, o Flamengo aí segundo pesquisas, e a gente teve aí o parâmetro de comparação, é a 4ª folha dentro das equipes da Série A. Pois bem, mas que não fosse. O número absoluto, na minha visão, não é determinante, é quanto eu estou comprometendo, né, da receita total do clube. E aí o Flamengo está quase que na metade do que o Profut permite. Só para vocês terem uma ideia. É exatamente em torno de 40% dos 80% da receita que o Profut permite. Então, ou seja, melhorando a sua infraestrutura física, que já temos um bom centro de treinamento, o PVC teve lá, Zinho conhece. Próximo ano teremos a inauguração de mais um módulo do profissional, né, que hoje o que temos no profissional de 6 meses será destinado às categorias de base. Com isso você vai estar fomentando também a formação. Temos jovens valores hoje no elenco, já vendidos, aí a maior venda do futebol brasileiro até hoje de transferência foi feita pelo Flamengo, no caso do Vinícius Júnior. Isso está registrado, a maior transferência.
Acho que isso também é um case de sucesso. Infraestrutura física, saneamento das questões financeiras, ou seja, tem dito por vocês todos, inclusive agora repetido por você, Quesada, que o Flamengo tem um baita elenco. Eu considero assim. Não. E nós entendemos dessa forma. Portanto, o nosso entendimento é que o Flamengo está no caminho. Se vai ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, o tempo dirá. Né? Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas nós temos que ter a convicção, temos que ter o cuidado para que as interferências externas não poluam a tomada de decisão, né? Que no futebol brasileiro é muito difícil isso ocorrer, né? Porque a gente sabe que os clubes são eminentemente políticos, mas que elas não poluam a tomada de decisão e nem sair do trilho. Porque, com certeza, o Flamengo já está consolidado como um dos gigantes do futebol brasileiro e futebol mundial. É uma questão realmente de estar nos campeonatos, disputando em cima, disputando os títulos, para voltar, quem sabe, a ganhar uma Libertadores, que é o sonho aí de todo torcedor.